Olá, pessoal. Sou o professor Rogério Santos, da Científica Concursos, professor das disciplinas de Engenharia Mecânica e de Física. E hoje eu irei resolver com vocês a prova de conhecimentos específicos da Petrobras para o cargo da ênfase 10, projetos, construção e montagem da área de mecânica. Antes de partirmos para as questões, peço a vocês para já deixarem uma curtida nesse vídeo, se inscrevam no canal da Científica Concursos, para que vocês possam sempre estar tendo acesso a conteúdos exclusivos como este. Então, sem mais delongas, vamos para a correção da prova. A primeira questão diz o seguinte, né? Dá essas figuras e manda julgar os itens relativos a bombas industriais, compressores e turbinas. Ele fala assim, nas próximas figuras estão identificados corretamente diferentes tipos de bombas, compressores e turbinas. Então, ele quer que a gente julgue se essas imagens estão condizentes com a legenda, né? Aí ele mostra aqui, diz que isso é uma bomba centrífuga, isso é uma turbina a vapor, uma bomba de engrenagens e um compressor de parafusos. Então, pessoal, logo nessa primeira figura, que a gente tem aqui é uma bomba peristáltica, certo? Porque a bomba centrífuga é aquela que tem a sucção numa direção, né? E a descarga em outra, elas são ortogonais. Então, aqui eu já tenho uma bomba peristáltica. Logo, a primeira figura já está incorreta. Aqui eu tenho uma bomba de engrenagens, corretamente, né? Como a gente pode ver, engrenagens, fazendo aqui a movimentação. E aqui ele fala de uma turbina a vapor. Aqui, pessoal, tem uma turbina a gás. A diferença da turbina a gás para a turbina a vapor é porque aqui, no eixo, após o eixo de rotação, eu tenho um estreitamento. É justamente essa aqui a região do compressor, que vai comprimir o gás, que após ser comprimido na alta pressão, a centelha, eu tenho aqui ó, os bicos injetores de centelhamento, vai queimar esse gás, né, e produzir a chama. Então, nessa zona aqui, eu tenho o compressor, isso é uma bomba típica, perdão, uma turbina típica a gás. Então, também está incorreta essa figura, né? E assim, aqui eu tenho um compressor de parafusos, né, de rosca helicoidal, mas eu tenho duas figuras que não condizem com a legenda. Portanto, meu item já está errado. Então, eu tenho uma bomba peristáltica, uma turbina a gás, não uma bomba centrífuga e uma turbina a vapor. O próximo item fala, bombas peristálticas são autoescorvantes e adequadas à movimentação de fluidos abrasivos e viscosos. Elas apresentam baixa necessidade de manutenção e são bastante empregadas em aplicações de dosagem de produtos químicos e nas áreas médica e farmacêutica. Pessoal, está correto. O que é uma bomba autoescorvante? É aquela que eu não preciso afogá-la, né? Eu não preciso ter água na sucção, ou seja, na entrada da bomba, para que ela possa trabalhar. Tendo em vista que se eu não faço a escorva, pode ocorrer o fenômeno da cavitação e a bomba trabalhar sem líquido. Isso pode danificar as peças e vir a estragar completamente o equipamento. No entanto, as bombas peristálticas elas foram desenvolvidas para isso. Elas mesmas fazem esse processo, né, a autoescorvação. Né? Não precisa que o operador realize isso antes. Além disso, elas também são realmente indicadas e adequadas para esse trabalho, onde eu vou trabalhar com fluidos mais abrasivos, né? Fluidos que causam um desgaste maior. E tendo isso em vista, elas também precisam de pouca manutenção. Elas são desenvolvidas exatamente para isso. Então, esse item aqui está correto. Né? É um dos tipos de bombas que a gente estuda. Né? O item 43 fala que compressores de parafusos podem ser classificados como twin screw, caso utilizem um par de parafusos do tipo macho-fêmea, ou single screw, caso utilizem um único parafuso ao qual se engrenem os dois rotores. Então, pessoal, só lembrar que é o bizu. Twin, lembra de dois. Single, um. Screw é parafuso. Né? Isso está correto. Né? O twin screw é quando você tem o par, macho e fêmea. Né? É a classificação do parafuso. O single, lembrar de único. Então, nosso item está correto.
Turbinas estacionárias a gás geram mais potência de eixo que turbinas propulsoras a jato, né? Isso também está correto, pessoal. Turbinas estacionárias a gás, né, a gente viu lá a turbina a gás na primeira imagem, elas geram mais potência de eixo, o eixo fixo. Estacionárias vem nome fixo. Então, o eixo, ele imprime mais potência no rotor. A propulsora a jato, o nome já indica, ela dá mais propulsão, né? Dá o empuxo, né? Mas, sim, na classificação das turbinas, a turbina a gás é que gera a estacionária, né? Fixa, ela gera mais potência de eixo. Isso está correto. Aí a gente tem aqui uma coifa, né? Os próximos itens. Diz assim, considerando a imagem anterior, que apresenta uma típica coifa em chapa metálica comumente usada para a captação e exaustão de gases gerados em diferentes aplicações, julgue os itens que se seguem a respeito de processos de fabricação. Tipicamente, o desenho planificado das peças que compõem a coifa é primeiramente realizado sobre uma chapa plana de espessura adequada. Correto. E em seguida faz-se o corte da chapa, seguindo as linhas traçadas com o uso de uma calandra. Aí, pessoal, esse final aqui pegou. Esse final está incorreto. Porque a calandra é um equipamento composto de cilindros que faz o dobramento da chapa. Ele não realiza corte, né? O corte é feito através de outros equipamentos. A calandra ela serve para fazer dobramento. Então, esse final aqui tornou o item incorreto, né? Essas dobras aqui, como ele está falando, né? 46. As arestas da coifa, né? Essas aqui, né? As arestas, podem ser obtidas pelo dobramento da chapa metálica no ângulo requerido. Está aqui correto, ó. Esse dobramento aqui é feito através de um ângulo ótimo, né? Que é desenhado, seguindo as linhas traçadas na chapa plana. Correto, né? Tem a chapa plana e você indica em que lugar vai ser feito o dobramento. Para isso, se utiliza comumente uma dobradeira, que deve ter capacidade compatível com a espessura e comprimento da chapa usada, e que pode ser de acionamento manual ou mecânico. Correto, pessoal. É exatamente isso. Aí no próximo item. A obtenção do colarinho, que é esse item aqui, em chapa metálica, pelo qual ocorre a exaustão dos gases captados, com o diâmetro desejado, pode ser realizado usando-se uma calandra, equipamento composto em geral por 3 cilindros, em que o cilindro superior pode ser movido para cima ou para baixo, em relação aos 2 cilindros inferiores, de acordo com o diâmetro a ser alcançado. É exatamente isso. Essa é a função da calandra, né? Eu faço esse dobramento, essa conformação, e aqui sim, aqui sim utilizar a calandra, porque eu não estou fazendo um corte. Estou fazendo a conformação em forma de dobra, né? É exatamente isso. Na etapa de corte da chapa, uma opção é a utilização de uma máquina de corte CNC, né, comando numérico computadorizado. E o corte pode ocorrer por meio de oxicorte ou plasma, né? Ainda existem outras formas de corte, mas essas aqui são as mais comuns. Se a chapa metálica for de aço inox de baixa espessura, é preferível usar uma máquina de CNC por oxicorte. Aí esse final aqui, pessoal, tornou o enunciado incorreto. Por quê? Para baixas espessuras, é preferível utilizar plasma, ou seja, laser, e não oxicorte, por conta da precisão. O laser é mais preciso, então, para baixas espessuras, utiliza-se plasma, né, do que o oxicorte. O plasma é indicado para menores espessuras. Julgue os itens seguintes relativos à soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido. Uma fonte de corrente, um par de cabos condutores, um porta-eletrodo, um grampo terra e os equipamentos de proteção individual são equipamentos básicos necessários para se realizar o processo de soldagem a arco elétrico. Está correto, pessoal. Eu preciso de uma fonte de corrente, né, para que tenha passagem. Os cabos que vão conduzir essa corrente até o grampo que vai ficar fixo o eletrodo, né? O porta-eletrodo, né? O grampo terra, né, para fazer o aterramento, e os equipamentos de proteção individual, luvas, máscara de proteção, né? Então, está correto. Esses são os itens básicos para que eu possa
fazer uma soldagem a arco elétrico. O uso de um eletrodo com revestimento básico, né? Lembrando que tem revestimento rutílico, revestimento básico, revestimento ácido. Então, assim, o uso de um eletrodo com revestimento básico tem a vantagem de dispensar cuidados especiais no armazenamento do eletrodo. Porém, seu uso na soldagem gera grande quantidade de escória que tem solidificação lenta. Pessoal, o eletrodo básico ele é muito suscetível às mudanças de umidade. Então, tem que ter todo cuidado na hora do armazenamento, porque não pode danificar o eletrodo e ele não serve para fazer a solda. Então, está incorreto. O revestimento ele é muito sensível à umidade. Beleza? Próximo item. Em relação a outros processos de soldagem, a soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido permite maior produtividade, com menor geração de gases e fumos, e requer pouco treinamento dos soldadores para a obtenção dos resultados adequados. Aí esse final aqui, pessoal, tornou, né, a questão incorreta, porque ele não requer pouco treinamento, né? A soldagem, ele é um processo muito apurado. Inclusive, dependendo do local onde ele é feito, ele requer um alto treinamento, né? Você tem soldagem que é feita em locais de difícil acesso, em locais arriscados. Então, esse final aqui tornou o enunciado também incorreto. Beleza? Na soldagem com eletrodo revestido, o arco elétrico é formado entre a ponta do eletrodo e a peça a ser soldada pela passagem de uma corrente elétrica alternada, não sendo possível a utilização de uma corrente contínua, né? Então, aqui está incorreto, pessoal, porque ela pode ser contínua também. O que vai definir se utiliza-se corrente alternada ou contínua é a aplicação para que se deseja. Se eu quero um arco mais, como é que eu posso dizer? Se eu quero uma solda mais robusta, se eu quero mais menos estável, se eu quero manter mais a estabilidade no arco, mas com ela, digamos, o ponto de solda com espessura menor. Tudo isso que vai definir é a passagem de corrente. Mas sim, ela pode ser feita tanto na corrente alternada como na contínua, não necessariamente só na alternada. Então, isso tornou o item incorreto. Agora, com relação a tubulações industriais, julgue os próximos itens. Tubos sem costura não possuem emendas e são fabricados por diferentes processos, como, por exemplo, o de laminação. Então, tubo sem costura, realmente ele não possui emenda, o nome já diz. A emenda é justamente quando eu tenho a costura, que é feita por um processo de soldagem. E sim, eu faço a laminação, eu posso fazer a laminação, que é um dos processos de conformação mecânica, para a obtenção do tubo sem costura. Tipicamente, tubos com costura são fabricados a partir de chapas planas, que passam por uma conformação para atingir a forma cilíndrica com o diâmetro desejado. Beleza. Gerando uma emenda que pode ser espiral, helicoidal, ou longitudinal, né, durante a costura em todo o comprimento do tubo, que é então unida por uma soldagem a ar. Está correto, né? Recomenda-se o uso de tubos com costura em tubulações sujeitas a grandes esforços, devido a pressões internas elevadas. Isso aqui está incorreto, pessoal. A costura já é justamente um ponto de concentração de tensão. Então, se eu vou ter uma tubulação sujeita a grandes esforços, a transporte de líquidos ou fluidos, gases a alta pressão interna, isso pode gerar um problema, né? Isso pode gerar uma concentração de tensão e eles não são indicados. Então, isso aqui está incorreto. Devido a seu baixo custo, tubos sem costura são mais utilizados que tubos com costura. Aqui também está incorreto, pessoal. Por quê? Tubos sem costura, eles, justamente por isso, por essa, como é que eu posso dizer? Primeiro, que tubos com costura eles são mais utilizados. E o tubo sem costura,
eles não possuem baixo custo. Isso aqui não tem uma relação de causa e efeito. Né? Então, eles não são, o mais utilizado são os tubos com costura, que está errado. A extrusão é um processo de fabricação que produz, aqui está relacionando agora processos de fabricação. Então, a extrusão é um processo de fabricação que produz tubos de pequenos diâmetros, sem costura, em cobre, alumínio e outros materiais. Está correto, pessoal. Lembrar aqui agora de lembrar o que é a extrusão. Eu tenho uma matriz, né, que vai me dar um molde, e quando eu passo o lingote por essa matriz, ela vai reduzir o diâmetro, ela vai reduzindo o diâmetro do tubo, do lingote, transformando em forma de tubo. Esse é o processo de extrusão. Então, isso está correto. Né? Aqui, ele quer muito mais saber se você está ligado no tipo de processo de conformação, né? Nas próximas questões, ele vai meio que perguntar se isso é fabricado dessa forma e vai dar o conceito do processo de fabricação e relacionar. Então, tem que estar ligado nisso. Ó, com relação aos processos de fabricação empregados nos projetos e na construção mecânica, julgue os itens a seguir. Tubos com costura longitudinal podem ser fabricados por calandragem. Processo em que uma chapa plana é deformada por calandras, seguidos por a soldagem de união. É justamente isso. A gente já viu que a calandra são os cilindros que fazem o dobramento da chapa. Né? Então, como a gente viu, o tubo com costura, ele é primeiro, é feita a chapa, ele é conformado para estar a chapa plana, é conformada para o formato cilíndrico, e aí, nesses pontos, né, onde vai haver a união do dobramento, é feita a soldagem, né, justamente para que haja a fusão ali do material. Então, é justamente isso. Tubos sem costura podem ser fabricados por laminação, processo em que um lingote aquecido é movimentado por dois rolos externos e abertos por uma ponteira cônica. Aqui ele está querendo saber se você lembra do que é o processo de laminação. Né? E é justamente isso. Você tem, lembrar lá do processo de massa de pão. Né? Tem um rolo que vai deixando cada vez a massa mais fina. Então, o processo de laminação ele ocorre dessa forma. E aqui a laminação a quente. Esses processos de conformação eles podem acontecer alguns a quente e a frio. No caso aqui, o lingote aquecido, você tem o material aquecido, então isso aqui é uma laminação a quente, no qual, ao ser movimentado, a espessura vai diminuindo da chapa. Então, você tem uma chapa mais grossa, e ao passar por os rolos externos, ele vai afinando. Né? É justamente isso. Está correto. Tubos sem costura podem ser fabricados por fundição, processo no qual o metal líquido é despejado em um molde com formato e espessura de paredes equivalentes às dimensões desejadas da tubulação. Correto, pessoal. Lembrar, o tubo sem costura, né, ele não tem, falando sem costura, ele não tem pontos de dobramento de união. Então, a fundição, lembrar também que a fundição, falou de molde, lembra de fundição. Então, despeja-se o metal líquido, né, ou seja, está no estado pastoso, num molde, né? E nesse molde ele já vai sair no formato do tubo, justamente por isso que não tem costura, não é feito o dobramento, não é feito solda, porque, o nome já diz, ele não tem costura, então ele já vai sair no formato completo. E a fundição é quando você tem materiais que são produzidos por meio de moldes, né? Então ele queria saber justamente se lembrava, se correlacionava também o processo de fabricação de fundição. Está correto. Tubos com costura longitudinal podem ser fabricados por forjamento, processo em que um lingote cilíndrico aquecido é puxado e forçado a passar em uma matriz com redução de diâmetro externo, seguindo-se a soldagem para a união. Então, aqui, o erro está no tipo de processo de fabricação. Né? Por quê? Porque no forjamento você não tem uma matriz, no forjamento você tem um martelamento, você tem o aquecimento do material, né, do metal, e depois, por meio de golpes, né, o martelamento, você tem a conformação no molde em que se deseja. Esse processo que ele está relacionando aqui, o tubos com costura, não é o forjamento. Né? Isso aqui é extrusão. Então, o erro aqui
tá? Não é se o tubo com postura pode ser feito ou não por um processo, mas sim o tipo de processo que ele falou e o conceito logo dado depois, né? Aqui eu não tenho forjamento, né? Então, não é esse o conceito de forjamento, então tornou o item incorreto. Acerca dos aspectos metrológicos envolvidos nos projetos na construção mecânica, julgue os itens que se seguem. Os instrumentos das indústrias devem ser encaminhados periodicamente para a realização da calibração, correto? Aos laboratórios da Rede Nacional de Metrologia, legal, beleza. Que a fim de manter a isenção, não podem ter vínculo com o Inmetro. Aí isso aqui, pessoal, tá errado, né? Como é que o Inmetro é a autarquia federal, né? É o Instituto Nacional de Metrologia e Controle de Qualidade. Então, esses laboratórios, eles precisam estar cadastrados na rede do Inmetro, né? Então, não tem isso. Isso aqui tornou o item incorreto. Beleza? É justamente isso que, é para isso que existe o Inmetro também, né? Para fiscalização dessa rede de laboratórios, para manter a calibração, o controle da qualidade. Então, está incorreto. O certificado de calibração deve conter os erros de medição, juntamente com a incerteza determinada, sendo dispensável mencionar o padrão. Ora, como é que pode ser dispensável? Essas questões, quando vier apenas, é dispensável, somente, pessoal, você já desconfie. Então, o certificado de calibração ele é importantíssimo, para que é o documento que atesta, né, que o instrumento ele está dentro dos padrões, né? E para isso eu preciso saber qual foi o padrão que foi utilizado. Então, ele não é dispensável. Então, como é que eu vou saber qual foi o padrão, né? Existem padrões ISO, DIN, que são utilizados. Então, se eu não disser qual foi o padrão, eu não vou saber em que categoria aquele instrumento foi calibrado. Então, não é dispensável, é indispensável que se mencione o padrão. A rastreabilidade equivale a uma garantia de que as medidas efetuadas com o instrumento estão em concordância com os padrões internacionais. Isso está correto, né? É justamente esse o conceito de rastreabilidade. Relativos a instrumentos de medição e aferição, julgue os próximos itens. O IMICRO equivale a um micrômetro externo, usado para medir diâmetro de tubulações. O IMICRO é um micrômetro, sim, pessoal, que é usado para medir o diâmetro de tubulações, só que ele mede o diâmetro interno, né? Lembrar de IMICRO, I, né? Associar a interno. Então, o erro da questão está só nisso, né? Ele mede os diâmetros internos das tubulações. Os erros de planeza das faces, aqui eu tenho mais uma parte de conceito, de contato do micrômetro externo podem ser determinados por meio do uso de planos ópticos. É exatamente isso, pessoal. Os erros de esterese, né? Mais adiante a gente vai ver o que é o erro de esterese, só para contextualizar. Introduzidos pelo sistema construtivo na medição com um micrômetro externo analógico, devem ser apresentados graficamente no certificado de calibração desse instrumento. Então, não tem essa obrigação. O certificado de calibração é um documento que precisa vir acompanhado, né, do instrumento. E lá ele tem os itens que são descritos, você tem o instrumento, tem os erros, né, a precisão do instrumento, mas não tem essa obrigatoriedade de apresentação gráfica de erro de esterese. Então, está incorreto. Considerando sistemas hidráulicos e pneumáticos, julgue os itens a seguir. Cilindros hidráulicos são dispositivos que convertem energia hidráulica em energia mecânica. Correto. Produzindo movimento linear, cuja principal vantagem é a sua alta velocidade de atuação, o que os torna ideais para aplicações cinemáticas. Eu sublinhei isso porque altas velocidades são características de sistemas pneumáticos, que utilizam ar comprimido. Sistemas hidráulicos são mais indicados à vantagem para força e potência, certo? Velocidade, sistemas pneumáticos. Então, o que tornou aqui a questão errada é porque a vantagem não é essa. Uma das diferenças entre utilização do sistema pneumático para o sistema hidráulico é essa. Então, dependendo do que se deseja, né? Se deseja altas velocidades, você vai usar um sistema pneumático, por exemplo. Então, isso aqui tornou o item errado. Acerca de ensaios mecânicos destrutivos e não destrutivos, julgue os itens subsequentes. O ensaio de fadiga é destrutivo e consiste em submeter uma amostra de material a um carregamento cíclico,
simulando as condições de carregamento a que o material está sujeito em serviço até que ocorra a sua fratura. Isso está correto, pessoal. A fadiga é justamente um fenômeno que ocorre nos materiais quando esses são sujeitos a carregamentos cíclicos, ou seja, carregamento de tensões flutuantes. E, devido a inúmeros ciclos, vai chegar uma hora que o material vai falhar. Né? Às vezes ele vai falhar na tensão mais baixa do que sua tensão máxima de ruptura, como a gente vai ver num gráfico aí, numa questão adiante, com a tensão máxima no ensaio de tração que o material suporta. Contudo, a fadiga é esse fenômeno que ocorre devido a tantos carregamentos cíclicos que o material sofre, por isso mesmo ele é um ensaio destrutivo, né? Porque precisa-se estressar o material até que ele venha a se romper, para saber justamente quantos ciclos esse material suporta. E isso é um ensaio de fadiga, porque a fadiga é esse fenômeno que ocorre nos materiais. Está correto. Só para fazer um adendo, diferente da fluência, que é outro fenômeno que ocorre, a fluência é quando eu tenho um carregamento constante, mas com um longo período de tempo, né? Que é outro fenômeno que faz que acarreta falha no material, e também existe o ensaio de fluência, mas para não confundir fluência com fadiga. O ensaio de líquido penetrante é não destrutivo e permite detectar descontinuidades superficiais em peças metálicas, tais como trincas, rachaduras e porosidades. Está correto, pessoal. O ensaio de líquido penetrante é não destrutivo, e é justamente isso que ele faz. Ele vai detectar descontinuidades superficiais. Se eu precisasse detectar descontinuidades além, internas, aí seria utilizado outro tipo de ensaio, não destrutivo também, seria o ensaio através da aplicação de ondas, né? Então, isso está correto. É justamente isso. O líquido ele vai se aderir, né, nessas descontinuidades, e ali ele vai mostrar justamente onde é que há pontos de porosidade, uma rachadura, e é exatamente isso. Está correto. O ensaio de partículas magnéticas é utilizado para detectar descontinuidades superficiais em peças metálicas ferromagnéticas. Está correto também. Lembrando que os materiais ferromagnéticos são aqueles que, na presença de um campo magnético, se magnetizam, né? Se magnetizam, e mesmo após a retirada, continuam com o campo magnético formado. Então, eles são altamente atraídos por um campo magnético. Então, está correto. Com relação à tecnologia de materiais, julgue os itens que se seguem. O aço inoxidável, a despeito do nome, é um material que oxida. Isso pode parecer um contrassenso, mas está correto, pessoal. O aço inoxidável é uma liga de aço, né, que foi acrescentado níveis de cromo, níveis de níquel, e sim, o torna mais resistente à corrosão. Contudo, a depender do local em que esse material está sujeito a condições, está exposto, como, por exemplo, um ambiente marítimo, que é altamente agressivo, pode vir a acontecer da capa de proteção, ou seja, de níquel e de cromo, vir a ser desgastada, e ali ocorrer um ponto, né, de entrada de oxigênio, e pode-se vir a ocorrer oxidação. Claro que ele é mais difícil de oxidar do que o aço comum, mas sim, qualquer material pode sofrer oxidação. O alumínio é um material ferromagnético. Como eu falei na questão 72, existem os materiais ferromagnéticos, são aqueles que se magnetizam na presença de um campo magnético fortemente, né, e são atraídos. O alumínio, ele não tem essa característica, ele é fracamente atraído por campos magnéticos. Portanto, isso torna um material paramagnético. Além disso, você tem os materiais diamagnéticos, que são aqueles que não se tornam ímãs na presença de um campo magnético, ou seja, não são atraídos. Então, e outra, apesar de serem atraídos fracamente na presença do campo magnético, quando o campo magnético é retirado, eles voltam ao normal, diferentemente dos materiais ferromagnéticos. Portanto, está incorreto. A resistência mecânica de um material depende apenas, falou apenas, pessoal, você já desconfia, da sua composição química. Está incorreto. A resistência do material depende de vários fatores. O tipo de processo de fabricação, como a gente falou inicialmente, se a fabricação vai ser a quente, vai ser a frio, isso vai dar uma resistência superficial ou interna diferente do material. O tratamento térmico
qual esse material vai passar, né? Se ele vai passar por uma normalização, revenimento, não importa. Então, tudo isso vai garantir uma resistência mecânica diferente, e não apenas a sua composição química, que também é um fator importante. Então, não é apenas errado. No que se refere à corrosão, proteção de superfície e pintura industrial, julgue os itens seguintes. Na pintura eletrostática, ou seja, é um tipo de proteção contra a corrosão, a tinta é pulverizada sobre a superfície com uma pistola que aplica uma carga elétrica positiva na tinta e uma carga elétrica negativa na superfície, o que faz com que as partículas de tinta sejam atraídas pela superfície e se distribuam uniformemente. Exatamente. As partículas que se movem são os elétrons. Então, cargas opostas, prótons e elétrons, né, vão se atrair. Como os elétrons é quem se movimentam, né, eles vão acabar se distribuindo uniformemente. Então, está correto. A pintura eletrostática é feita dessa maneira. A corrosão é um processo que afeta somente metais, ó, somente. Embora os metais sejam os materiais que estão mais sujeitos à corrosão, ela pode acontecer também, pessoal, em materiais cerâmicos e poliméricos, né? Não necessariamente só em metais. Então, mesmo os metais sendo os mais comum de ocorrer a corrosão, ela pode ocorrer em outros tipos. Então, está incorreto. Considerando as definições no campo da segurança do trabalho, né? Porque o que é a corrosão? O processo que você sofre oxidação, transferência de elétrons, e isso pode ocorrer, né, em vários tipos de materiais, né? Os materiais cerâmicos, eles são à base de óxidos, né, por exemplo, óxido de sílica, então pode sim vir a ocorrer perda de elétrons de oxigênio e ali ocorrer oxidação, por exemplo, no material. Sobre a segurança do trabalho, julgue os itens a seguir. Em algumas situações, os equipamentos de proteção individual são responsáveis por agravar as condições de trabalho quanto à insalubridade, ainda que protejam contra riscos mecânicos. Isso é correto, pessoal. Às vezes você utiliza um equipamento de proteção que vai proteger, por exemplo, do contato direto com a temperatura, né? A pele da temperatura. Entretanto, né, esse capuz, né, essa roupa, ela, por dentro, você vai gerar sudorese, por exemplo. E essa sudorese, ela pode tornar ali o ambiente interno da roupa insalubre, né? Então, assim, ainda que proteja contra o risco direto, tem a questão indireta, que torna o trabalho insalubre. Então, isso está correto. Vibração está inclusa no rol dos fatores físicos. Correto. Enquanto a poeira, por penetrar no organismo pela via respiratória, é considerada um fator de risco biológico. Aí aqui ele errou. A poeira é um fator de risco químico, lembrando lá na norma, a tabela, distribuição de fatores de riscos físicos, químicos, biológicos. A poeira é um fator de risco químico, não biológico. Então, não é porque entra pela via respiratória, então isso não tem nada a ver. Está incorreto. Considere-se, agora preste atenção nesse enunciado, que um motociclista de supermercado tenha se incapacitado para o trabalho devido à colisão ocorrida no itinerário de entrega de produtos entre a loja e a casa do cliente. Essa situação hipotética configura acidente de trabalho, do tipo acidente de trajeto. Lembrando, pessoal, existem 3 tipos de acidente de trabalho. O típico, que ocorre no exercício das funções. O atípico, que ocorre quando está se exercendo as funções, mas está no momento de pausa, por exemplo. Aliás, não está no trabalho, mas não está se exercendo suas funções. E o acidente de trajeto, que é aquele quando o trabalhador já está saindo do trabalho e retornando para a sua casa. Nesse caso aqui, né, a parte de atenção no texto está falando que o motociclista estava fazendo entrega, ou seja, ele estava no exercício das suas funções. E ele estava indo à casa do cliente. Portanto, não foi, embora tenha um trajeto, não foi um acidente de trajeto, foi um acidente típico, porque ele estava no exercício, né, do cargo no qual ele exercia as funções. Portanto, isso aqui torna o item incorreto. Isso é um acidente típico, não um acidente de trajeto.
Com relação ao meio ambiente do trabalho, julgue os itens seguintes. A poluição atmosférica é definida como mudanças na atmosfera resultante de ações, atividades e ou fenômenos que emitem substâncias sólidas, líquidas e ou gasosas em níveis que comprometam a saúde do homem e a integridade do ambiente. É exatamente isso aqui, uma das definições de poluição atmosférica. Está correto. O meio ambiente do trabalho é a parte integrante do meio ambiente apenas, veja, viu? Aqui o nome apenas já liga o sinal de alerta, na dimensão biológica. Dada a forte interação entre seres vivos e ambiente sociotécnico no qual desenvolve o trabalho. A gente viu que se existem fatores de riscos físicos, químicos, então a interação não dá-se apenas na dimensão biológica, dá-se em todos os campos. Então, o nome apenas aqui já torna o item errado. A poeira, para qualquer diâmetro aerodinâmico, possui duas classificações em função da região de deposição no trato respiratório. Fração de particulado inalável e fração de particulado torácico. Pessoal, isso está errado. Existem 3 classificações para a poeira, né, em relação ao diâmetro aerodinâmico, que são inalável, respirável e o particulado torácico. Então, faltou falar da classificação do particulado respirável. Então, isso tornou o item incompleto, portanto, está errado. Agora, no que se refere ao SI, julgue os itens que se seguem. A notação científica para o plural das unidades decibel, né, densidade de som, pascal, de pressão, e mol, quantidade de matéria, é, respectivamente, quer saber o plural, decibels, pascals e mols. Pessoal, embora seja muito comum ouvirmos decibéis, né, para o plural de decibel, decibels também está correto. Muita gente poderia ficar na dúvida só, decibels, então já está incorreto. Não, é aceito como plural de decibel. Portanto, o item também está correto. A tabela a seguir apresenta as 7 unidades básicas do SI. Então, vamos fazer a análise aqui dessa tabela, que elas possam, quer saber se a gente julgue, né? Grandeza, comprimento, beleza. A unidade é o metro, símbolo M minúsculo, correto. Massa é outra unidade básica. Quilograma é a unidade, lembrar, quilograma e não grama. Símbolo kg minúsculo, correto. Tempo é outra grandeza fundamental. Unidade, segundo, símbolo S minúsculo, correto. Corrente elétrica, correto. Unidade básica, o ampere, símbolo A maiúsculo, correto. Temperatura termodinâmica, Kelvin, símbolo K, também está correto. Quantidade de matéria, unidade mol, símbolo também é a própria palavra, mol, correto. Intensidade luminosa, candela, símbolo CD minúsculo. Correto, pessoal. Essas são as 7 unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades e delas, todas as outras derivam. Então, está correto. Paralaxe é a diferença entre a medida de um valor dado, de um dado valor da grandeza, quando esta foi atingida por valores crescentes, e a medida dessa mesma grandeza, quando ela foi atingida por valores decrescentes. Lembra que eu falei que iria citar erros de esterese? Esse conceito aqui é justamente o conceito de esterese. E quando está sendo feita os testes na calibração do equipamento, né, do instrumento, primeiro faz-se para valores, vai se aumentando a medida e depois vai se reduzindo. E a diferença, né, que ocorre, esse erro entre os valores maiores e os valores menores, chamado de erro de esterese. Isso não é o erro de paralaxe. Então, esse item está incorreto, é porque aqui ele deu a definição de esterese, não paralaxe. O que é paralaxe? Ocorre, é um erro que ocorre pela visão, né, pela observação errada na escala de graduação, causada por um desvio óptico, né, pelo ângulo de visão do observador. O erro de paralaxe, assim, que a gente, provavelmente, todo mundo já fez no seu dia a dia, é quando se coloca o dedo, a mão à frente do campo de visão, né, fecha um olho, e depois abre esse olho e fecha o outro, rapidamente. Você vai ver uma mudança aparente na posição
da mão, ou do dedo, ou do objeto que se tenha colocado no seu campo de visão, mas isso se dá justamente pelo desvio, né? Esse desvio é pelo ângulo de observação, pois somente um olho, né, o caso do olho direito, você está analisando com um ângulo, o objeto, ao trocar, né, ao fechar esse olho olhar, esse olho esquerdo está com outro ângulo. Então, esse desvio é causado pelo erro de paralaxe, que é justamente a angulação do qual está sendo feita a medição com o instrumento, né, medição do objeto. Então, o item 86 deu um conceito falando do erro de esterese. Acerca de desenho técnico-mecânico, julgue os itens subsequentes. Desenho técnico-mecânico é a representação gráfica de um objeto, utilizando normas e convenções que possibilitam a sua fabricação e o seu controle dimensional. Esse é um conceito correto de desenho técnico-mecânico, é justamente isso. Representação gráfica, utiliza normas, né, e possibilita o quê? A fabricação, para que haja o controle, né, das peças, dessa peça e da série, né, o lote que está sendo produzido. A escala do desenho é determinada pelo tamanho da folha de papel utilizado para o desenho. Não, o tamanho da folha é que é determinado por qual escala que será utilizado, pessoal. Aqui ele inverteu. A projeção ortogonal, ou seja, projeção ortogonal, lembrar, é uma projeção no plano, né? Projeção feita é uma projeção em 2D que representa, que pode vir a representar objetos em 3D, né? Se você está representando um objeto, obviamente, um objeto que tem 3 dimensões, ele pode ser representado na representação ortogonal, você vai rebater, fazer a sua representação em 2D, uma representação de um objeto 3D, e aí ele fala assim, prototipado em impressora 3D. Não tem essa relação, pessoal, não tem essa relação de causa e efeito, de uma projeção ortogonal, né, que ele só representa objetos dimensionais que sejam prototipados para a impressora 3D. Não existe essa relação, então essa relação aqui que foi colocada no item tornou ele incorreto. Julgue os próximos itens no que se refere à eletrotécnica. Né? O fator de potência é a relação, né, entre a potência ativa e a potência aparente do circuito, né? Aquele FP. É justamente isso. Né? É realmente a potência que vai ser utilizada pela potência aparente, aquela potência total. E aí eu tenho o quê? Um fator de potência, o FP. Está correto, pessoal. A lei de Kirchhoff das correntes elétricas estabelece que a soma das correntes que entram em um nó de um circuito elétrico é igual à soma das correntes que saem do nó. É exatamente isso que ocorre, pessoal. Quando eu tenho num terminal, né, uma associação de resistores em paralelo, né, que eles estão entre nós, a corrente que sai do terminal, ela vai se dividir. E ao passar depois por esses resistores que estão numa associação em paralelo, ela vai se unir justamente nesse nó. Então, é justamente essa a relação da lei de Kirchhoff para a lei das correntes, ou a lei dos nós. Igualmente, ainda para citar, existe a lei das malhas, né, ou a lei das tensões, das DDP. Quando eu tenho um circuito de associação em série, aí sim eu tenho uma mesma corrente, mas eu tenho diferentes pontos de tensão. Então, eu tenho somas de tensões. Então, está correto. A lei de Ohm estabelece que a corrente elétrica que passa por um condutor é diretamente proporcional à resistência elétrica do condutor e inversamente proporcional à tensão aplicada. Aí aqui, pessoal, ele cometeu um erro porque ele inverteu o nome diretamente e inversamente. A lei de Ohm estabelece o quê? A primeira lei de Ohm diz que a DDP é igual à resistência, né, do material, o produto pela corrente que o atravessa. Logo,
eu posso estabelecer que a corrente elétrica é a razão entre a DDP e a resistência. Então, se eu aumento a corrente, significa dizer que eu estou aumentando a tensão. Eles são diretamente proporcionais. Da mesma forma, se eu reduzo a tensão, eu reduzo a corrente. Mas se eu aumento a corrente, eu diminuo, né, a resistência. Portanto, ela é inversamente proporcional à resistência e não à tensão aplicada. Então, ele inverteu aqui, né? Aqui é inversamente e aqui é diretamente. Então, a primeira lei de Ohm fala isso. Portanto, o item está incorreto. Aí, agora aqui, ele dá um trem de engrenagens, né, cilíndricas de dentes retos, identificados pelos números 2, 3, 4, 5 e 6, que funcionam sem deslizamentos. N2, N3, N4, N5 e N6 correspondem à quantidade de dentes existentes em cada engrenagem. Com base nas informações apresentadas, julgue os itens que se seguem referentes a elementos de máquinas. Aumentar o número de dentes da engrenagem 2 é uma alternativa para elevar a velocidade da engrenagem 6, sem alterar a velocidade de entrada da engrenagem 2. Então, pessoal, vamos ver se é. A gente lembra que a relação... lembrar aqui, a engrenagem 2 está em contato com a engrenagem 3, que está em contato com a engrenagem 4. A engrenagem 5, ela está por trás. Ela está no mesmo eixo da engrenagem 4. E ela está em contato com a engrenagem 6. Portanto, lembrar, se ela está no mesmo eixo de rotação da engrenagem 4, ela possui aqui a mesma velocidade angular da engrenagem 4. Né? Lembrar disso. Lembrar que a razão de engrenamento é feita da seguinte maneira. Qual é a relação? Eu tenho que velocidade angular de 2 sobre velocidade angular de 1 é diretamente aqui. A relação de números da engrenagem de dentro da engrenagem 1 sobre o número da engrenagem de dentro da engrenagem 2. Vale essa relação, né? Em módulo, né? Já que elas giram em sentidos opostos. Se a engrenagem 2 está girando para cá, a 3 gira para cá, né? A 4 vai girar para lá, né? Da 5, e a 6 gira para cá. Por isso que é colocado em módulo, porque você tem que estabelecer uma, né? Como é uma grandeza vetorial, você tem que estabelecer o sentido, né? Mas o valor não vai alterar. O que é que ele fala? Ele está dizendo que se eu aumentar o número de dentro da engrenagem 2, eu aumento a velocidade da engrenagem 6. Então, qual é a relação que eu tenho aqui? Ó? Vamos analisar. Eu sei que ômega 3, que é a velocidade 3, sobre ômega 2, vezes ômega 4, eu tenho o trem de engrenagem. Ômega 3, certo? Vezes o quê? Ômega 6 sobre ômega 5. Esse é o trem de engrenagem. Só que eu sei daqui que ômega 4 é igual a ômega 5. Isso aqui é igual a quê? Ômega 3 sobre ômega 2 é a mesma coisa, eu vou colocar em módulo. De N2 sobre N3. Ômega 4 sobre ômega 3 é N3 sobre N4. Certo? Ômega 6 sobre ômega 5 é N5 sobre N6. Então, daqui eu sei que 3 eu posso cancelar com 3. Ômega 4 é igual a ômega 5. Então, eu posso cancelar aqui. Então, aqui eu tenho que N3 e N3. Então, vai me sobrar aqui. Fazendo a relação de engrenamento. Velocidade angular de 6 sobre velocidade angular de 2 é igual a N, número de dentes da engrenagem 2 vezes número de dentes da engrenagem 5 sobre número de dentes da engrenagem 4 vezes número de dentes da engrenagem 6. Ele está dizendo que se eu aumentar o número aqui de dentes da engrenagem 2,
eu aumento a velocidade da engrenagem 6, sem alterar a velocidade da engrenagem 2. Isso é verdade, porque se eu aumentar só esse valor aqui, eu vou aumentar esse numerador. Esse numerador é diretamente proporcional a esse numerador aqui, que representa a velocidade da engrenagem 6. Portanto, se eu aumentar N2 sem mexer em ômega 6, eu aumento ômega 6. Né? Portanto, pessoal, isso está correto. A velocidade angular da engrenagem 3 é 1,5 vezes maior que a velocidade angular da engrenagem 5. Então, vamos ver. Vamos ver se é. Ops. Caiu aqui o ring light. Vamos lá. Velocidade angular de 3 sobre velocidade angular de 4 é igual a N3 sobre N4. Eu sei que N ômega 4 é igual a ômega 5. Então, se eu encontrar a velocidade de ômega 4, eu encontro também a relação com a velocidade angular ômega 5. Então, ômega 3 vai ser igual a ômega 4, que é igual a ômega 5, vezes N3. Quem é N3? Sobre N4. Isso aqui é igual a ômega 5 N3 vale 20. Ômega 4 vale... N4 vale 10. Certo? Então, eu tenho o quê? Vamos ver aqui. Eu coloquei errado, pessoal. Não, peraí. A N3 aqui eu inverti. Vai ser assim. N4 sobre N3. Perdão. Aqui vai ser igual a N4 vale 10, N3 vale 20. Então, ômega 3 vai ser igual a 0,5 ômega 5. Portanto, não é 1,5 vezes maior. Ela é metade da velocidade angular de ômega 5. Portanto, o gabarito está incorreto. Caso a velocidade da engrenagem 2 seja de 100 RPM, a velocidade da engrenagem 5 será equivalente a 150 RPM. Então, vamos ver. Qual é a relação da velocidade angular N2 com a N5? Vamos lá. Eu sei que a velocidade da engrenagem 5 é a mesma velocidade da velocidade angular em 4. Então, eu sei que ômega 3 sobre ômega 2 vezes ômega 4 sobre ômega 3 é igual a quê? N2 sobre N3, lembrar que é em módulo, vezes N3 sobre N4. Por que eu estou colocando 4, pessoal? Porque eu sei que a velocidade angular de 4 é a mesma de 5. Então, eu posso fazer primeiro só para calcular a velocidade angular de 4. Até porque a velocidade 5 ela não está em contato direto com esse primeiro trem de engrenagens. Então, o que é que eu tenho? Ômega 4 sobre ômega 2 é igual a N2 sobre N4. Né? Se eu isolar ômega 4, que é igual a ômega 5, eu tenho que ômega 4 é igual. Ômega 2 é 100 vezes N2, 5, sobre N4,
10. Então, ômega 4, 100 sobre 10 aqui, fica, que é igual a ômega 5, igual a 50 RPMs. Portanto, é 50 e não 150. Nosso gabarito está incorreto. Aí ele dá aqui uma figura, na próxima, resolver as próximas questões. A figura anterior representa um lápis que está sob a ação de uma força F em suas extremidades. E a figura B demonstra a análise das resultantes das forças internas no momento em que o lápis é cortado, com inclinação θ, em relação à sua seção transversal, né? Em que V corresponde a uma força tangencial à seção de corte, ou seja, tangencia a seção de corte. E N a força anormal, ou seja, é a força ao plano de corte. Com relação às forças representadas nas figuras, julgue os itens que se seguem. Para que se atinja o equilíbrio das forças, a relação entre os valores escalares dessas será equivalente a... Então, valor escalar, pessoal, se a gente tem aqui, ele está dizendo que é F igual a N mais V. Veja, vai ser N mais V, eles não estão no mesmo direção e sentido. Então, se eu vou somar escalarmente, como é que eu tenho que fazer? Para obter um valor. Veja que essa força F aqui, se a gente analisar, eu tenho, se eu rebater essa força V para cá, eu tenho justamente a resultante entre N e V. Formando o quê? Um triângulo retângulo. Quando isso acontece, quem será a minha força? Vamos desenhar aqui. Se eu tenho N, V, e aqui eu tenho F, então veja, F é a resultante, né? Como é que eu vou somar N com V? Eu tenho que F aqui, ó, é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, F ao quadrado é V ao quadrado mais N ao quadrado. Então, de forma escalar, ou seja, o valor sem vetor vai ser quem? F vai ser igual a raiz quadrada de V ao quadrado mais N ao quadrado. Aqui eu vou obter um valor. Então, o que é que faltou aqui? Colocar isso dentro da raiz e elevar os termos ao quadrado. Portanto, o gabarito está errado. Na figura B, ele fala, o lápis não está em equilíbrio devido à ação das forças N e V. Nada a ver. O lápis continua em equilíbrio. Ele apenas fez uma seção, né, fez um corte para mostrar como se distribui a força de corte e a força normal que aparece, né? Mas a força F continua aqui atuando, né, na extremidade. E essa força F, ela é contrária a essa outra. Então, o lápis permanece em equilíbrio. Ele está incorreto. É possível calcular corretamente a força tangencial, ou seja, ele quer V, no lápis por meio da expressão V igual a F seno de θ. Se a gente desenhar aqui, pessoal, o lápis, ó, eu tenho V, a força normal, que aparece ao plano, e tenho F. E aí ele diz que aqui eu tenho um θ, certo? Por relação de triângulo, pessoal, geometria, né, eu sei que aqui é
ângulo reto, eu sei que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ que aparece aqui, é o mesmo ângulo θ daqui, certo? Por relação trigonométrica. Aqui é como se eu estabelecesse um plano, né? V e N, né? Y e aqui X. Então, esse ângulo aqui, que é o mesmo desse, quem é que está oposto a ele? V, né? Então, cateto oposto ao ângulo sobre hipotenusa, eu tenho quem? O seno do ângulo. Então, cateto oposto seria quem? V sobre hipotenusa, que é F, é igual a seno de θ. Portanto, V é igual a F, que multiplica seno de θ. De forma análoga, eu posso dizer que N, que é a normal, sobre F, é o quê? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente ao ângulo, que é o quem? É o cosseno de θ. Então, N é igual a F, só para completar a questão. F cosseno de θ. Portanto, essa expressão aqui está correta. É exatamente isso. E aí, por fim, eu tenho um gráfico de um ensaio de tração, de um material, onde eu tenho a deformação epsilon pela tração sigma, na qual no ensaio o material vai ser submetido. Daí, o que é que eu tenho então, pessoal? Vamos lá. Ele diz que tem a curva, né? Que mostra a deformação sobre o material submetido à tração. E aí ele quer que, a partir das informações da figura, e em referência aos conceitos relacionados à resistência dos materiais, vamos julgar os próximos itens. O material começa a escoar plasticamente do ponto C até o ponto B, pois do ponto E até o ponto C não há aumento significativo da tensão. De fato, de E até C, não há aumento significativo da tensão. Contudo, ele não começa a escoar plasticamente em C. O escoamento, né? O escoamento, ele começa a partir do E. Lembrando, aqui, esse ponto, né? Essa área do gráfico D vai me dar o meu módulo de elasticidade, que é para onde vale a lei de Hooke. É até aqui que vale a lei de Hooke, que diz que a tensão é diretamente proporcional ao produto do modo de elasticidade pela deformação. É uma relação direta de linearidade, veja, acontece de forma linear. Até aqui eu tenho deformação elástica. O que é a deformação elástica? É aquela na qual, quando ocorre uma carga sobre o material e ele se deforma, essa carga é retirada, ele retorna ao sua forma original. A partir do momento em que eu aplico uma carga, esse material se deforma, eu retiro a carga, essa deformação se mantém constante, eu já tenho aqui uma deformação plástica. Só que entre a deformação plástica efetiva, né, e a deformação elástica, existe essa zona de transição. Então, o material ele começa a escoar, e é justamente nesse ponto E aqui, né, onde não há... A partir de D aqui, ele já entrou no escoamento, né? Escoamento é justamente a quebra começa a ocorrer a quebra, né, das ligações interatômicas. Então, aqui, eu já entro no escoamento, que é a deformação plástica. Portanto, quando ele fala que ele começa a escoar plasticamente, em C, não é fácil, aqui já é o final do escoamento, né? Então, ele vai ter esse alongamento, ele vai resistir a uma pressão, uma tensão mais alta, só que já com a deformação plástica. Portanto, o que torna o item incorreto é justamente aqui dizer que ele começa a escoar plasticamente em C. Ele começa a escoar plasticamente em E. Né? Porque a partir daqui não tem mais retorno. A partir daqui, ele já começou o processo de quebra das ligações, ele já começa a se deformar plasticamente e não tem mais volta. Então, está errado. Sim, os pontos A
D e E representam, respectivamente, limite da resistência do material, limite linear de proporcionalidade e tensão de escoamento. Pessoal, isso está correto. Aqui é justamente a tensão máxima na qual o material suporta. Só para completar, B eu tenho a tensão de ruptura. Em E eu tenho a tensão de escoamento. É aqui onde ele começa a escoar. E D é justamente o limite linear, que é justamente aqui. Aqui, até aqui eu tenho uma função linear de proporcionalidade elástica, que é justamente o que vai me dar meu módulo de elasticidade, também chamado de módulo de Young, que é para onde vale a lei de Hooke. Esse cidadão aqui é o E. Justamente porque ele dá uma proporcionalidade linear elástica, né, em D. A tensão máxima é justamente a tensão máxima que o material suporta. Tá aqui, é só olhar graficamente. Né, e é onde começa o escoamento. Portanto, pessoal, isso está correto. Então, finalizamos a resolução da prova de conhecimentos específicos do cargo 10, da última prova da Petrobras, de 2023. E agora eu gostaria de apresentar para vocês, pessoal, os planos de mentoria e monitoria, né? As ferramentas dos planos de monitoria e mentoria, para você que ainda não é aluno da científica. Se você não é aluno ainda, torne-se aluno, porque monitoria e mentoria oferecemos um plano bem direcionado e individualizado para as suas necessidades, com feedbacks quinzenais e mensais, né? Um roteiro de estudos, metas diárias para que você se sinta motivado e esse feedback justamente para você saber como está sendo o seu progresso de estudo, encontros virtuais para que sejam feitas a resolução de questões, grupos de Telegram para que você possa interagir com outras pessoas, tirar dúvidas, né, com os professores e os mentores, um conteúdo esquematizado e com as referências que são referências bibliográficas confiáveis, né? Então, tudo isso faz parte do pacote, né? Que são as ferramentas dos planos de mentoria e monitoria. Então, para que você possa receber materiais como este aqui, de forma mais ampliada, torne-se aluno da Científica Concurso. Então, era isso e até a próxima.